Olá pessoal, hoje nós estamos aqui para fazer este vídeo sobre manutenção nas esculturas de rosa do deserto. E eu tenho aqui dois exemplos clássicos de esculturas de rosa do deserto. E você consegue observar bem a diferença nelas, né? Tanto na sua forma anatômica, galhos, folhas, que elas são bem distintas, porém são esculturas em rosa do deserto. Mas o que eu quero comentar com vocês aqui é a respeito do que eu faço para manter essas esculturas. E aí eu digo para vocês que nesse caso vai depender da escultura que você tiver, o que você tiver trabalhando. Eu vou lhe mostrar esse primeiro exemplo aqui, que é esta aqui, ó, vou classificar ela como escultura número 1. Ela tem essa forma, parece de uma mulher, né? Do corpinho aqui para cima não, né? Mas o que que eu faço nesse caso aqui, como ela tem essas perninhas bem definidas, e aqui, ó, parece até o joelho dela mesmo, né? A coxa e para cá é mais grossinho um pouco. E nessa planta aqui, por exemplo, eu não utilizo adubo nenhum nela. Ó, você pode observar que ela é uma planta longilínea, né? Ela é uma planta comprida e eu não tenho interesse que o caudex dela, que seria essa parte aqui, né, engrossasse ou engordasse, porque eu não teria como manter ela ao ponto de que ela engordasse e mantivesse essa mesma forma. Então, eu não utilizo adubo, eu uso nela o vaso fundo. E eu fiz a contenção das raízes dela quando eu fiz o plantio. Já essa outra aqui no lado, vocês observam que ela é bem fofinha, né? Bem gordinha, porque a anatomia dela me permitiu que eu pudesse utilizar nela adubo. Já no primeiro caso aqui, eu não utilizo adubo nenhum. Eu faço o plantio, né? Fiz o plantio dela já replantei ela 3 vezes. Mas em nenhuma das vezes eu utilizei adubo, nem químico e nem orgânico. Até porque eu só uso nas minhas rosas do deserto adubo orgânico. Nessa aqui, em dezembro, dia 31 de dezembro, eu fiz a poda de galhos. Deixa eu ver se dá aqui pra mim mostrar. Eu cortei, deixa eu ver aqui, acho que tá aqui pra trás. Gente de Deus, peraí. Ó, eu cortei aqui e aí nasceu três galhos em cada galho que tinha. Então, o que que eu faço nessa aqui? Essa aqui eu posso fazer tudo nela que eu queira para engorda do caudex, engorda dessa área aqui dela, ou dos galhos. Você vê, olha a diferença do galho da número 1 para o galho da número 2. Então, nela eu posso fazer o que eu quiser para engrossar, né, caudex, galhos e para que ela tenha flores, folhas e flores, as folhas sempre brilhantes, né? E aqui eu utilizo na minha região, como eu sempre tenho falado nos vídeos anteriores, eu utilizo esterco somente, né? Como eu tenho dificuldade de utilizar, de encontrar o esterco de gado, eu utilizo esterco de frango, que inclusive agora a Jimmy, a linha Jimmy, que tem uma linha exclusiva para Rosa do Deserto, ela já está comercializando nos supermercados o esterco de frango da Jimmy. Eu uso também esterco de carneiro. E o esterco de gado, para mim, seria o ideal também, mas eu utilizo em último caso porque eu não tenho acesso aqui, né? Não vende no supermercado, nas estâncias. E aqui é o centro, né? É longe de fazenda e tudo isso. Mas olha só como é que tá aqui, ó. Eu fiz o replantio dela dia 31 de dezembro. E essa parte aqui, ó, tá cheia de estrias. Isso aí significa o quê? Que ela tá engordando, que ela tá saudável, né, ó. E as folhas já estão lindas e já tá dando indício de que já vai começar a florir. Então, para você fazer a manutenção da sua escultura de rosa do deserto, você precisa primeiro avaliar a planta que você tem.
Se é possível você fazer a contenção nela para evitar que ela engorde onde você não quer, ou se não for possível, então eu optei em não usar nenhum tipo de adubo, somente o substrato nesse número 1 aqui, nesse exemplo aqui número 1. Então, o galinho dela é fininho mesmo, mas ela mantém a forma. Já essa aqui eu utilizo e ela tá bem gordinha, bem fofinha, mas porque o modelo dela permite que seja feito isso. Porque senão eu não teria como fazer, né? Outra coisa, o vaso, né? O vaso que ela é plantada, sempre tem que ser fundo, porque se você utilizar outro tipo de vaso, vaso cuia, por exemplo, o que que vai acontecer com ela? Essas raízes de baixo, por exemplo, deixa eu pegar aqui um exemplo. Esta raiz aqui de baixo, ó, elas vão se alongar para as laterais, crescer desordenadamente, aí perde a forma. Deixa eu falar aqui um pouco para vocês sobre essas aqui, né? Elas são também esculturas, né? Você observa que elas têm um modelo diferenciado, né? Da onde eu compro, eu pedi assim, me mandem uns modelos que eu quero fazer um vídeo no meu canal. E eles selecionaram lá algumas, né? Que nem sempre a pessoa consegue lá ter desses modelos para envio, né? E eles me mandaram para mim poder fazer esse vídeo aqui para vocês. Então, para mim fazer esse plantio, o que que eu tenho que observar? Eu tenho aqui três esculturas praticamente, né? Primeiro, eu dou uma analisada geral nelas se elas têm algum tipo de avarias, né? Como eu já abordei sobre avarias, as rosas do deserto, recém-chegada em outro vídeo, eu não vou estar abordando sobre isso. Eu verifico também as raízes, né, aéreas que vêm nelas aqui, ó. Por exemplo, essas aqui, ó, eu já removi por completo, porque quanto mais cedo eu fizer a remoção dessas raízes aqui, menos cicatriz elas ficam. Então, eu faço logo essa limpeza superior dela todinha. E depois disso, eu vou verificar o vaso, né? O vaso, eu uso esse tipo cone, ó. Ele é mais largo para cá, para a boca, e ele vai afinando para o fundo. E aí, ó, eu nunca utilizo somente os furos que vem indicando no vaso. Às vezes vem só 4 furos, no máximo 5. Mas aí eu furo bastante, ó. Ó como é que fica. Igual uma peneira. E esse fundo tem que ser bem pequeno para evitar justamente que essas raízes aqui, ó, de baixo, elas se espalhem. Aí vai perder a forma. Né? Ela perdendo a forma, aí já sua escultura já perde tudo, né? Depois que eu verifico o vaso, eu vou fazer a contenção. O que é essa contenção? Eu verificar onde é que eu não quero que essa rosa do deserto ela cresça, por exemplo. Ó. Então, essa aqui, eu vou fazer a contenção nessa área dela aqui, ó. Eu vou pegar, no caso, o isopor, e vou colocar nessa área todinha dela aqui, e colocar uma liga, ou então vou amarrar com fio de nylon, nunca de barbante de pano, para não acumular água e gerar podridão. Mas isso daqui eu vou fazer, eu vou dar uma pausa daqui a pouco no vídeo, eu vou fazer e vou mostrar como é que fica para vocês. Eu tenho essa outra aqui também, ó. Ela é uma escultura muito linda. Deixa eu ver se deitada dá pra ver, olha aqui, embaixo. Vou passar bem devagar, ó. Que é o caudex dela todinho, aí ela vem e pra cá ela tem as suas raizinhas de alimentação. Neste caso aqui, eu até posso enterrar ela por completo, né, até onde eu queira, porque eu já removi aqui em cima as raízes dela e não tem problema que ela engorde essa parte aqui fofinha, né, essa parte mais gordinha dela. O que eu não vou querer que ela engorde é essa área aqui, ó. Justamente parecida com aquela, mas elas nunca são iguais. Eu vou ter que fazer também uma contenção aqui. E da mesma forma eu vou plantar ela no vaso
cone, porque eu não quero também que essas raízes dela aqui de baixo se espalhem muito, porque tudo isso aqui, no final das contas, vai diferenciar ela, né? Se eu deixar com que isso aqui se espalhe, fique grande, ela vai perdendo a forma lentamente. Eu quero que ela mantenha essa forma, tá bom? Eu tenho também essa aqui, que parece assim um dinossaurozinho. Ela tem essas... Deixa eu tirar aqui o isopor. Ela tem essas perninhas. Essa aqui não tem problema de eu enterrar ela por completo, nem também não tem problema de eu adubar, porque não vai ter nenhum problema se ela engrossar, né, as suas raízes, essas aqui. Eu acho que ela vai ficar até... A única coisa que eu vou fazer é dar um jeitinho com o isopor aqui, para dar uma forma mais bonitinha aqui nessas raízes dela mais grossas. Essa daqui veio com avarias, eu já fiz a contenção aqui, né? Coloquei, ó. Ela já tá aqui desplantada, eu acho que quase 10 dias para me ver se não ia evoluir para uma podridão. Ela já tá no tempo de fazer o replantio dela. Removi as raízes aéreas. E essa aqui seria também uma linda escultura, parecendo com um dinossauro. Mas houve uma intercorrência, não sei o que foi, e aí veio com podridão. Algumas raízes, né, as maiores, eu precisei amputar. E aí agora eu vou replantar ela assim. Como eu fiz isso, eu precisei ficar com ela mais, assim, uns 10 dias para ver se não ia continuar a podridão. Teve uma aqui que continuou, tive que podar ela mais ainda. Mas tá aqui, ela vai ficar igual um dinossaurozinho. Essa aqui eu vou poder enterrar ela por completo. Essa daqui eu posso colocar ela até no vaso cuia, não vai ter problema nenhum, não precisa ser vaso fundo. E é assim. Eu vou já fazer a contenção e volto aqui para mostrar para vocês como foi que ficou. Então pronto, já voltei, ó, já fiz a contenção. A contenção que eu falo para vocês é isso aqui. Eu peguei a área que eu não quero que se desenvolva na rosa do deserto e eu coloquei um isopor, cortei, picotei ele para dar a volta total onde eu não quero. Por quê? A planta, quando eu faço isso, ela entende que essa área aqui não precisa desenvolver. Então, ela vai desenvolver a área maior aqui do caudex e a de baixo, que é as raízes de alimentações. Mas essa aqui, ela vai permanecer menor sempre. E aí eu pego o meu vaso, né, de cone, coloco ela certinho aqui, ó. E aí, já coloquei, esse aqui não tem ainda, né, porque não tá nem furado, é só um exemplo para mostrar para vocês. Ponho os pedriscos, ou então um pedacinho de carvão triturado, e ponho o substrato e ela já tá aqui, ó. Eu ponho essa liga aqui, não ponho apertada, não dou várias voltas, ela tá aqui, ó. Ela não fica assim tão... É só mesmo para que o isopor não saia daqui do local. E eu faço isso, fiz nessa e nessa aqui também, ó. Coloquei da mesma forma aqui em volta o isopor. Coloquei uma liguinha, mas pode ser também um fio de nylon, até uma sacolinha plástica que você estique ela bem, você pode amarrar também aqui. A gente sempre tem que lançar mão daquilo que a gente tem. Se a gente não tem uma liga, mas a gente tem uma sacola plástica de supermercado que a gente estica ela bem, forma um fio e aí você amarra aqui, não apertando muito, por favor. E aí pronto, essa é a contenção para evitar que ela se desenvolva onde você não quer, né? Que é essa área menorzinha aqui para continuar sendo essa escultura. E aí é só colocar aqui, ó, essa aqui já tá furadinho, que eu já fiz vários buracos. E eu ponho ela aqui e aí venho com o substrato. Ponho também os pedriscos, sempre eu ponho no fundo. Aí, o que que eu vou verificar depois que eu fiz isso? Eu vou verificar que na anatomia dela, se eu preciso colocar adubação ou não. Por exemplo, esta aqui eu vou colocar um pouquinho de esterco, porque ela pode engordar, ela não tem uma forma muito definida, como esta aqui, por exemplo. Essa aqui, ela tem uma forma, ela tem parecendo umas perninhas cruzadas aqui dentro.
E aí eu não vou colocar adubo nenhum nela, eu vou deixar ela ficar nessa forma dela aqui. Mas essa daqui eu vou adubar, né? E é assim, queridos, tudo depende da anatomia da sua planta, ela que vai lhe dizer. E também, não é porque eu estou comentando isso que eu faço com as minhas plantas, que você também pode dizer, não, mas eu quero que a minha engorde, então vou botar adubo. Não quero que ela engorde, então não ponha adubo. Fica muito a critério nosso, né, do dono da rosa do deserto. Essa daqui, eu coloquei só uns pedacinhos de isopor para separar um pouquinho aqui, para não ficar muito junto. Essa daqui não tem muito o que fazer. E essa aqui eu não coloquei nada porque eu só vou replantar no vasinho rasinho mesmo, pequeno, que ela sofreu esses traumas e aí eu não tenho muito o que fazer com ela. Mas eu já queria dizer o meu muito obrigado por você ter passado esse tempinho aqui comigo, né, nesse cantinho do conhecimento. Eu quero pedir que você deixe o seu like, comente, pois assim você estará contribuindo para que esse canal cresça ainda mais. Tá bom, queridos? Então, vou deixar vocês aqui com a imagem das minhas lindas, que já são um clássico aqui, né? Estão aqui para você ver a diferença da que é adubada e aqui não é. Mas tudo vai depender do modelo da sua rosa do deserto de escultura. Tá bom? Eu desejo que Deus abençoe você. Tchau, tchau!